A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Quero compartilhar com os irmãos uma porção da palavra do Senhor, que está no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Tem como título: Jesus anda por cima das águas. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim a palavra: E logo Jesus ordenou que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Depois que Jesus despediu a multidão, ele foi para o monte para orar. E chegada já a tarde, ele ficou ali só, orando, falando com o Pai. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima das águas. Aleluias! Jesus caminhou, amados, por cima das águas. Ele é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma? E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Então Jesus respondeu: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Porém, sentindo o vento forte, Pedro teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Aleluias! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pouca fé, por que duvidaste? Aleluias! Versículo 32. E quando subiram para o barco, Jesus acalmou o vento. E então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoravam. Aleluias! Os discípulos então se aproximam de Jesus e o adoram em espírito e em verdade. Aleluias! És verdadeiramente o Filho de Deus. Eles reconheceram. Os discípulos, depois que eles adoraram a Jesus, eles disseram: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluias! Eles declararam a palavra. Eles declararam a sua fé. Eles reconheceram que Jesus é o Filho de Deus. Aleluias! E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Aleluias! E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos aqueles que estavam enfermos. Aleluias! Quando Jesus chega àquele lugar, eles, reconhecendo o poder e a autoridade de Jesus, eles mandam vir todos os enfermos. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos aqueles que o tocaram ficaram curados. Amados, nós precisamos reconhecer que Jesus é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores. Nós precisamos tocar em Jesus, ainda que seja na orla, nas vestes de Jesus. Mas nós precisamos
exercitar a nossa fé. Aleluias. Essa palavra nos revela que quando nós olhamos para as circunstâncias, quando nós olhamos para as ondas, para o vento, para o mar, para as dificuldades, nós perecemos. Pedro afundou quando ele olhou para o mar, quando ele viu a dificuldade, quando ele temeu, quando ele deixou de olhar para o Senhor. Nós precisamos olhar firmemente para o Senhor Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. Amados, vamos continuar caminhando. Que o nosso olhar seja dirigido para Jesus. Que a nossa fé nos sustente a cada dia, a cada manhã. Vamos colocar tudo nas mãos do Senhor. É interessante observarmos essa palavra, que primeiro Jesus envia os seus discípulos, ele ordena que os discípulos entrem nos barcos. E por que esses discípulos entraram nos barcos? Porque eles precisavam trabalhar. Os discípulos, eles eram pescadores. E quando eles entram nos barcos, eles vão em busca do pão, do sustento para sua família. E nesse momento que os discípulos vão para o mar, Jesus segue em direção ao monte. Ele vai orar, ele vai buscar a presença do Senhor, do nosso Deus. Ele vai buscar a presença, o fortalecimento em Deus. Ele vai buscar a direção certa no Pai. Depois, quando o barco já está em alto mar, Jesus, então, ele caminha, aleluias. Ele caminha sobre as águas, mostrando que ele é o Senhor. Que tudo está nas mãos do Senhor, que Ele tem o controle de tudo. Ele domina os céus, domina a terra, domina o mar. Então Ele caminha sobre as águas e vai em direção aos seus discípulos. Neste dia, eu quero profetizar no nome de Jesus, que o Senhor já está caminhando em sua direção. O Senhor já está caminhando na direção do seu lar, da sua casa, da sua família. Eu quero profetizar no nome de Jesus que nada vai lhe faltar. Que nada vai faltar para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos. Que nada vai faltar na sua despensa. Porque o Senhor é aquele que multiplica os pães e os peixes. Aleluias. Vamos continuar, amados e amadas irmãs, buscando a presença do Senhor, colocando toda a nossa alma, toda a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Olhem para o Senhor, não olhem para as dificuldades, não olhem para o mar, não olhem para o abismo. Não olhem, olhem firmemente para Jesus. A paz. Deus os abençoe. O Senhor nos cubra com seus braços de amor. Um forte abraço da pastora Rosângela.